Eu quero preservar a essência do xadrez tradicional, mas alterar apenas a disposição inicial das peças para que o jogo não continue a sofrer a degradação atual, onde tudo é baseado na memória e o resultado muitas vezes previamente combinado. Qual que é a grande diferença então do freestyle chess para a variante clássica do xadrez? Na posição inicial, nós temos uma posição aleatória das peças, com exceção dos peões. As outras peças, elas são dispostas aleatoriamente. Nós temos apenas duas regras principais. O rei precisa estar entre as torres, quer dizer, o rei nunca vai poder estar na coluna A e nem na coluna H, porque senão ele não estaria entre as torres. Então o rei precisa estar entre as duas torres. Pode ser assim. A torre aqui poderia estar em qualquer lugar. Então nós temos uma posição aleatória, né? Essa é uma das regras. O rei tem que estar entre as torres. E os bispos, como você sabe no xadrez, os bispos eles têm que estar obrigatoriamente em casas de cor diferente. Tem um bispo de casas claras e um bispo de casas escuras. Poderia acontecer no xadrez uma posição assim. Não sei qual é o número dessa posição aqui, mas ela é uma das posições possíveis no xadrez 960. Logicamente, a posição é a mesma para os dois lados. Então, a diferença é basicamente essa, é na posição inicial. E por que prioriza a criatividade? Porque não tem teoria de abertura. É mais importante aqui a criatividade do jogador, é mais importante entender os princípios do jogo do que basicamente a memorização. E é por isso que grandes jogadores têm visto essa variante do xadrez como o xadrez do futuro, porque ela sai das teorias de abertura, né? Ela sai das teorias de memorização de abertura, de decorar linhas, que é o que a gente vê acontecer muito no xadrez de alto nível hoje em dia. O freestyle chess, ele dá a chance, ele dá mais chance para o jogador que não conhece tanto de aberturas. Para você se sair bem, você tem que conhecer a teoria do xadrez em si, conhecer finais, conhecer o meio-jogo, conhecer de estratégia, desenvolvimento geral das peças, quando que uma peça está jogando bem, quando que uma peça não está jogando bem. O próprio Magnus Carlsen cita o xadrez 960 como o xadrez do futuro. Por isso que esse xadrez está ganhando tanta popularidade. Eu vou jogar uma partida aqui só para a gente ver como que funciona na prática. Vou botar no salão aqui, criar uma partida, chess 960, tempo real 5 contra 5. Ranqueada, vai. Esperar alguém aceitar o desafio. Aceitou meu desafio. Então eu tenho dois bispos aqui de cores opostas. Eu vou jogar um D4, D5 aqui, porque... Qual que é a principal questão aqui? A principal questão, assim, no meu ponto de vista, é o desenvolvimento. O xadrez é igual, né? Tem a questão do rock, que eu vou explicar para você como é que funciona. Mas a principal questão é o desenvolvimento das peças, né? Eu vou, eu vou jogar o cavalo aqui para preparar. Talvez o rock para esse lado. Ele jogou esse peão aqui abrindo caminho para o bispo, né? Então eu considero importante a gente não trancar nossas peças, né? Como a gente, enfim, não vai ter tanto conhecimento das aberturas, é importante a gente não trancar nossas peças. Eu vou tentar jogar um pouco rápido aqui, porque, enfim, é uma partida 5 minutos contra 5 minutos. Você vê que eu tenho que ter uma habilidade de improviso grande. Aqui eu não posso capturar o cavalo, até posso, mas eu vou estar desenvolvendo as peças dele aqui. Então, vamos seguir desenvolvendo. Jogar esse bispo aqui, cravando o cavalo. Tentar não errar. Ele pode capturar, capturou. Eu vou tomar com esse peão, se ele trocar as damas, eu já desenvolvo a minha torre aqui na coluna, ficando melhor. Eu poderia capturar com esse, vou capturar com esse aqui, se ele trocar as damas, aí eu tomo de torre. Como eu perdi um tempo aqui dando a explicação, talvez seja melhor simplificar um pouco algumas questões. Eu posso também, talvez, dar o cheque, mas ele avança o peão, tirando o meu... aqui ele quer tomar esse... Ele quer tomar esse peão aqui, né? Ganhando a torre. O que eu poderia fazer? Talvez trocar, ele vai
tomar essa. Aqui eu tenho que... Eu acho que proteger esse peão aqui é importante nesse momento, né? Porque a ideia dele é capturar esse aqui, né? Então eu avanço para justamente defender o peão. Poderia avançar esse. Ele quer definir, né? Se eu jogar esse aqui, por exemplo, eu perco o bispo, porque ele tranca meu bispo ali. Então, ou eu volto, ou eu troco pelo cavalo, ou ataco o bispo dele, que eu acho que não é bom nesse momento. Então eu vou jogar esse aqui. Talvez ele volte de bispo. Eu vou trocar as damas para simplificar um pouco. Cavalo, atacando o bispo, atacando essa. Ele defendeu, jogou bem. Eu posso fazer o roque. Eu acho que é isso que eu vou fazer. O roque vai sempre na posição do xadrez tradicional. Então eu vou fazer o roque, o rei vai vir para a coluna G e F. A torre vai para F, que seria o roque pequeno. Então é sempre na coluna na G, o roque pequeno sempre G e F, roque grande sempre C e D. Aqui o rei na C e a torre na D. Jogou bem. Voltamos para cá, talvez ele avance esse, talvez ele avance esse. Aqui ele não pode avançar porque tem duas peças atacando. Eu posso jogar esse aqui. Vamos tentar simplificar porque a gente está ficando com o tempo apertado aqui, né? Então ele tem mais tempo que a gente. Aqui eu forço a troca, ele não quis trocar. Ele tá jogando bem, tá jogando bem. Eu vou avançar esse peão aqui. Ele planeja fazer o rock, talvez. Ele vai correr pra cá, né? A torre pra cá. Ele vai fazer o rock, eu acho. Defendeu o peão ali, ele não quis trocar, voltou defendendo. Posso jogar essa aqui agora, eu acho que é um bom lance. Ele joga essa, não sei. Quero trocar o par de bispos, né? Ele tem um par de bispos forte. Isso já entra em estratégia de jogo. Só para fazer um adendo aqui, essa posição é a 708 do xadrez. Quando a gente joga uma posição do xadrez 960 aqui no Lichess, ele indica qual posição que é, né? Então a posição aqui é a... Ah, ele não quer trocar, ele continua não querendo trocar os bispos, né? Essa aqui é a jogada lógica. Ele não tem entrada para torre, por enquanto. Quero conectar minhas torres. Agora ele percebeu que, como ele percebeu que está entrando numa fase crucial do jogo aqui, talvez ele não queira trocar as peças tão facilmente, né? Ele está querendo me deixar sem casas aqui. Defender esse peão aqui, ó. Esse peão é um problema para mim agora. Esse peão aqui. Talvez eu jogo esse. Defendendo o peão, tirando da linha do bispo também, para simplificar um pouco. Agora eu posso jogar essa aqui. Talvez. Eu não quero trocar as torres porque eu vou estar deixando a torre dele na coluna, né? Então eu jogo essa. E aí sim, se ele trocar, eu jogo essa. Tomo de cavalo. Tocou o cavalo aqui com a torre. Foi importante um lance de torre aqui, né? Pra defender o peão. Então agora tem que ter um certo cuidado, né? Tá jogando bem. Tá jogando bem. Agora eu vou conseguir posicionar, eu acho, bem esse cavalo aqui. Ele já mostrou que não quer trocar o par de bispos. Vou reforçar esse peão aqui para poder tirar o cavalo. Cheque. Jogou bem, jogou bem. Tem que ter um certo cuidado aqui com esse cavalo, né? Então eu não quero cravar o cavalo, né? Porque se eu jogar para cá o rei, vai ficar na cara aqui, né? Então agora eu acho que eu tenho que preparar esse lance para poder tirar o rei. Apesar que tem esse. Então esse aqui é perigoso. Esse aqui não é interessante. Talvez eu jogue esse aqui, né? E avança peão. Não sei. Bom, a gente conseguiu pelo menos igualar o tempo aqui, né? Então agora eu posso jogar esse. Agora ele não tá com o bispo ali jogando.
pra poder tirar o rei pra cá, né? E aí, talvez até trancar o bispo dele. Se ele se descuidar, eu posso trancar o bispo dele, né? Ele jogou ali pra evitar eu de trancar o bispo. Ele quer dar o cheque, claramente. Esse lance aqui não acho que seja bom. Talvez para evitar esse, que daí eu posso capturar aqui, né? Mas não ataco nada, então também não resolve. Tentar essa troca. Estamos no jogo, né? Vamos pro final. Ele quer trocar, talvez para atacar esse peão aqui. Não sei. Eu vou ter sempre defesa, eu acho que ele não vai querer trocar. Agora a gente jogou errado, talvez. Cravando o rei, né? Ele tá jogando no tempo. Tá querendo enrolar o tempo. Tem que jogar rápido. Ele basicamente tirou o bispo do jogo, né? O bispo preto. O bispo preto dele tava bem posicionado, ele acabou tirando. Toma, toma, toma. Tacar aquele lá, ó. Pouco tempo. E ele tá querendo enrolar no tempo, né? Claramente. Agora eu posso avançar esse. Agora eu acho que é bom avançar. Porque o cavalo tá defendendo lá. Eu sei que ele joga esse, que provavelmente ele vai fazer isso. Ele vai querer cravar meu cavalo. Não cravou. Posicionamos o cavalo bem. Atacamos aquele. Cravou o cavalo, não quis, né? Não quis deixar o peão cair, ele vai tomar. Tomou porque tá caindo, né? Jogo interessante. Vamos para um empate. Não quer empatar. Não, não é empate, não. Ah, caiu tudo agora. Vai cair, né? Caiu, acabou meu tempo. Mas foi um jogo interessante. Vamos analisar aqui. Porque, cara, entra nas mesmas questões, né? Entra nas mesmas questões do xadrez clássico. Então a análise é interessante. A análise é interessante de fazer. 82% de precisão, 86% para ele. Aqui foi um dos meus principais erros graves, que eu tinha uma linha que eu poderia vencer aqui com G por H. Bispo toma, joga o rei. Aqui, avança, G5. Eu avanço peão, fechando tudo. Eu acho que a ideia aqui dessa posição seria avançar esse peão, né? Avanço esse, H5. Se ele toma, eu dou cheque mate. Olha só, cara. Que loucura, velho. Que loucura, cara. Que loucura. Ele ataca o cheque mate, né, cara? Olha só como o Stockfish nos ensina aqui nessa posição, né? Olha só que loucura. Então eu avanço o rei, defendendo aqui, defendendo essa casa aqui também. E aí a minha ideia aqui, a ideia das pretas, isso foi o Stockfish que me falou agora aqui na análise. É avançar o peão. Olha que loucura, cara. É avançar o peão. E aí ele não pode capturar. Porque se ele capturar, eu dou checkmate. Que loucura, cara. Que loucura. Só que Fish que deu essa resposta pra mim, né? Isso aqui, obviamente, eu não vi durante o jogo. E é uma ideia que até, cara, eu considero uma ideia difícil aqui de um jogador ver isso, né?
Ele avança peão, eu avanço esse, fechando tudo. Ele não vai jogar essa, não vai entregar o bispo, vai jogar outra coisa, talvez essa. E aí continua a mesma ideia. H5. Ele tem que entregar a peça, talvez entregue o bispo. Essa, atacando essa. Eu imagino que ele não ia entregar o bispo aqui nessa posição, talvez essa. E aí eu posso simplesmente ou avançar ou H por G. Se ele toma, a gente toma. Se ele jogar essa, continua tendo o tema de checkmate, cara. Se ele não entregar o bispo, eu continuo com o tema de checkmate, porque esses peões aqui estão tirando essas casas, o rei está tirando essa agora. Esse peão tira essa, peão bloqueado, bispo tira essa. Olha que loucura, cara. E aí o peão dá um checkmate se ele não entregar o bispo, né? Se ele voltar o bispo, por exemplo, mate 1 com F5. Olha só, peão ataca o rei, peão tira essa, rei tira essa. Que loucura, cara. Interessante. A gente viu aqui uma situação de, de mate aqui que aconteceu, que eu deixei passar. Não, logicamente, não tinha nem tempo para pensar, mas são alguns princípios que é interessante a gente ficar ligado, como um ataque direto no rei, né? E se você quiser praticar essa modalidade, nós estamos abrindo uma turma aqui na Escola do Xadrez. Você tem acesso imediato à área de membros, acesso imediato à equipe e também torneios semanais que nós estamos disponibilizando para os alunos. Então a gente se vê, bora treinar, bora praticar, bora evoluir. Tamo junto, até a próxima.